E aí, pessoal? Vamos nós para uma resoluçãozinha básica de questões sobre sistema imune, beleza? Então, nós vamos fazer dois momentos, atividades para classe e atividades para casa. São 4 questões, atividades para classe, e 10 questões, atividades para casa. Primeira questão. O sistema imune apresenta um tipo de célula que passa do vaso sanguíneo para o tecido conjuntivo, onde irá exercer sua função de defesa. A célula e a passagem são respectivamente identificadas como. Então, ele quer o nome da célula, que passa do tecido sanguíneo para o conjuntivo, e o nome do processo, a passagem. Então, a célula que passa é um leucócito, é um glóbulo branco. Tá? Ele passa, o monócito passa e origina um macrófago. Tá certo? E essa passagem é chamada de apedese. Então, a célula é um glóbulo branco, é um leucócito, e o nome da passagem, que é a saída, ele passa por entre as células que fazem parte do epitélio de revestimento de um capilar. É chamado de apedese o nome desse processo. Então, a resposta correta, letra D. Segunda questão. Quando o corpo humano é invadido por elementos estranhos, o sistema imunológico reage. No entanto, muitas vezes o ataque é tão rápido que pode levar a pessoa à morte. A vacinação permite ao organismo preparar sua defesa com antecedência. Entretanto, se existe suspeita de mal já instalado, é recomendável o uso do soro, que combate de imediato os elementos estranhos enquanto o sistema imunológico se mobiliza para entrar em ação. Então, ele faz uma menção à vacinação e faz uma menção a soro. Lembrando que a vacinação é um tipo de imunização ativa. Ela faz o seu corpo produzir anticorpos. Como? A vacinação leva antígenos para dentro de você. O antígeno ele pode ser um organismo patogênico ou substâncias patogênicas desses micro-organismos ou então de um organismo que não necessariamente entrou em você, como é o caso de peçonhas, de serpentes, de escorpiões, entendeu? Todas essas substâncias são substâncias antigênicas, são antígenos. E aí eu preciso produzir anticorpos. A vacinação é essa indução. Já o uso do soro, não. O uso do soro, ele é a produção não, ele leva para o seu organismo anticorpos prontos. Então, o soro, ele contém anticorpos, é para aquela imunização imediata, tá certo? Passiva. Eu já jogo os anticorpos prontos, específico para cada situação. Então, ele diz aqui no comando da questão, considerando essas informações, o soro específico deve ser usado quando? A. O idoso deseja se proteger contra a gripe, que é vacinação, tá bom? B. Uma criança for picada por uma cobra peçonhenta, com toda certeza, tá? Por que eu tenho que colocar o soro? É porque o veneno, a peçonha da cobra é tão forte que o tempo que seu organismo demoraria para criar anticorpos, ele vai criar, tá? Mas o tempo que ele demora, o estrago é muito grande. A ação de um veneno desse tem uma ação de quebra de enzimas, quebra de proteínas estruturais do nosso organismo. Tem uma ação que vai ser muito ruim para o sangue, porque tem um efeito hemolítico. Ele tem um efeito sobre o rim, sobre o fígado, tá? Muitas substâncias são neurotóxicas. Então, são substâncias que são tão agressivas que se demorar muito tempo na produção de anticorpos, o organismo ele acaba se deteriorando muito. Então, faz-se a utilização de soro. Letra C, um bebê deve ser imunizado contra a poliomielite? Não, isso aqui ele faz por meio de vacinação. Uma cidade quer prevenir contra uma epidemia de sarampo? Vacinação. E letra E, uma pessoa vai viajar para uma região onde existe febre amarela. É só ela vacinar também com antecedência. Terceira questão. A variação da quantidade de anticorpos específicos foi medida por meio de uma experiência controlada em 2 crianças durante um certo período de tempo. Para a imunização de cada uma das crianças, foram utilizados 2 procedimentos diferentes. Criança 1, aplicação de soro imune. Criança 2, vacinação.
O gráfico que melhor representa as taxas de vacinação da quantidade de anticorpos nas crianças 1 e 2 olha, se eu preciso saber, analisando um gráfico, como foi a curva de anticorpos, tá certo? Você lembra que a vacina induz a produção. Então, no gráfico, a criança que foi vacinada, ela vai ter um aumento no nível, na quantidade de anticorpos, porque foi induzido a isso. Já no caso do soro, não. No soro há uma diminuição. Por que uma diminuição? Porque o soro ele contém anticorpos específicos. Os anticorpos não são células, os anticorpos são proteínas, são imunoglobulinas, são substâncias que são produzidas para combater um antígeno. Tá certo? Então, essas substâncias elas se degradam com o tempo. Então, a tendência é que a quantidade de anticorpos ela decresça, porque não tem quem produza. Eles foram colocados, então eles vão sendo utilizados. Então, o gráfico que consegue representar melhor essa taxa de variação é o gráfico B. Porque no gráfico B, a criança número 1, que é representado por esse tracinho com bolinhas, tem uma diminuição, um decréscimo na quantidade de anticorpos, porque ela foi tratada com soro. Já a criança 2, que é essa linhazinha mais fina, ela tem um aumento na concentração. Por quê? Porque foi induzido a isso. Então, resposta correta, letra B. Quarta, a vacina, o soro e os antibióticos submetem os organismos a procedimentos biológicos diferentes. A ação deles é diferente. Pessoas que viajam para regiões em que ocorrem altas incidências de febre amarela, de picada de cobras peçonhentas e de leptospirose e querem evitar ou tratar problemas de saúde relacionados com essas ocorrências, deve-se seguir determinadas orientações. Ao procurar um posto de saúde, um viajante deveria ser orientado por um médico a tomar preventivamente ou como medida profilática, medida de tratamento, o quê? Bom, se ele está querendo se proteger contra a febre amarela, né, que ele diz na questão, febre amarela, picada de cobra peçonhenta e leptospirose, ele vai ter que tomar o quê? Vacina, soro e antibiótico para tratar. Tá bom? Resposta correta aí a letra B. Vacina contra vírus da febre amarela, soro antiofídico caso seja picado por uma cobra e antibiótico caso entre em contato com a leptospirose. Note que o antibiótico e o soro eu só dou após, tá certo? Acontecer o evento. Já a vacina, eu faço o uso da vacina para que o evento não ocorra. Então, resposta letra B. E aí, nós iremos agora para as atividades propostas, que são 10 questõezinhas. Primeira questão. O sistema linfático é um importante componente do sistema imunológico, pois colabora para a proteção do organismo contra bactérias e vírus invasores. Fazem parte do sistema linfático. Então, o sistema linfático é formado por vasos linfáticos, por linfonodos, tá? Ou gânglios, os gânglios linfáticos, que são os linfonodos. Você deve conhecer alguns, você deve conhecer a adenoide, você deve conhecer as amígdalas, que são as tonsilas palatinas, tem outros. E por órgãos, tá certo? Que são o baço e o timo. Então, esses são os componentes do sistema linfático. Além disso, você tem a linfa, que é o líquido que percorre o sistema linfático. A linfa nada mais é do que o excesso de líquido que saiu dos vasos e que se acumulou nos tecidos. Essa linfa vai ser drenada pelo tecido linfático e vai ser encaminhada para a circulação sanguínea, onde ela vai ser devolvida. Então, na questão, ele quer que você diga aí qual das alternativas contém estruturas. Então, a resposta aí é a letra E, baço, os linfonodos e o timo. Na letra A, você tem paratireoides, na letra B, você tem suprarrenais, e na letra C, você tem paratireoide, e na letra D também suprarrenais. Todas elas são glândulas, elas participam do sistema endócrino e não do sistema linfático. Tranquilo? Segunda questão. A contaminação pelo vírus da rubéola é especialmente preocupante em grávidas, devido à síndrome da rubéola congênita.
que pode levar ao risco de aborto ou malformações congênitas. Devido a campanhas de vacinação específicas, nas últimas décadas houve uma grande diminuição dos casos de rubéola entre as mulheres. E a partir de 2008, as campanhas se intensificaram e têm dado maior enfoque à vacinação de homens jovens. Considerando a preocupação com a ocorrência da Síndrome da Rubéola Congênita, SRC, as campanhas passaram a dar enfoque à vacinação dos homens porque eles. Por quê? Porque eles transmitem para as mulheres. Ué, só por isso. A letra A, ficam mais expostos a esses vírus? Não, todas as pessoas que estiverem no ambiente de contaminação estão expostas. Letra B, transmitem o vírus a mulheres grávidas? Com toda certeza. Letra C, passam a infecção diretamente para o feto? Como é que ele vai passar para o feto se o feto está dentro do útero materno? Não tem como. Letra D, transferem a imunidade às parceiras grávidas? Não tem como transferir a imunidade se eu estou doente. Não dá para fazer essa transferência. Letra E, são mais susceptíveis a esse vírus que as mulheres? Não, não são mais susceptíveis a esse vírus. Isso vai depender da pessoa e da exposição. Tá? Então, resposta letra B. Terceira questão. Tem uma imagem aí, tá? Falando sobre os imunobiológicos, ou seja, substâncias biológicas com ação de defesa do nosso corpo, imunitárias. Tá bom? Diferentes formas de produção, diferentes aplicações. Nota aqui uma enfermeira aplicando no braço de uma mulher e ela está aplicando algo que tem vírus e bactérias. E ele chamou de imunológico 1. Tá bom? Se eu estou aplicando vírus e bactérias, eu estou aplicando antígenos, substâncias que são reconhecidas pelo nosso corpo como não fazendo parte deles. Isso vai induzir uma resposta contrária, no caso, com a produção de anticorpos por meio dos glóbulos brancos. Os anticorpos são produzidos depois da ativação de células brancas chamadas de linfócitos B. Os linfócitos B são ativados, se transformam em plasmócitos, e aí esses plasmócitos vão produzir os anticorpos. Note que essa aplicação de imunobiológico 2 aqui é igual. Igual como assim? Eu estou colocando vírus e bactérias, são agentes que vão desencadear em mim uma resposta. A mesma coisa acontece com o veneno da serpente, com a peçonha da cobra. A peçonha é uma substância, um produto químico agressivo, que quando é reconhecido pelo nosso corpo, faz a produção de anticorpos. Eu coloco no cavalo, numa dosagem controlada, para que o cavalo não sofra nenhum dano, e eu consigo retirar o plasma do cavalo, que tem bem mais do que a gente. E daí eu consigo fazer o soro. O soro é esse imunobiológico 3. Tá bom? Então você tem as três aplicações e os três tipos e o que eles são. E aí vamos para o comando. Embora sejam produzidas e utilizadas em situações distintas, os imunobiológicos 1 e 2 atuam de forma semelhante nos humanos e equinos, pois conferem imunidade passiva? Não, a imunidade é ativa. Imunidade passiva é soro. Tá bom? Letra B. Transferem células de defesa? Não estou transferindo células de defesa, estou induzindo suas células de defesa a produzir anticorpos. Letra C, suprimem a resposta imunológica, quer dizer que para a resposta imunológica, aí não tinha função nenhuma eu colocar um produto de defesa que vai suprimir, tá certo, a minha resposta imunológica, não tem cabimento. Letra D, estimulam a produção de anticorpos? Com certeza. E a letra E, desencadeiam a produção de antígenos? Não, eles são antígenos colocados. Tá bom? Quarta questão. A tabela a seguir mostra os resultados parciais de 3 hemogramas de uma mesma espécie, em 3 datas igualmente espaçadas. Olha aí, fizeram 3 exames de uma paciente, tá? Com o mesmo espaço de tempo, e nós iremos comparar com os valores de referência. Valores de referência têm mínimos e máximos, e é os valores que você precisa estar entre o menor e o maior, tá? Para a sua saúde. Então, as hemácias deu 2, 3 e 4. O mínimo é 4. Essa pessoa aqui estava com anemia. Por quê? Porque estava com a baixa quantidade de hemácia. Leucócitos, 8.200, 8.820, 12.600, 18.000. O mínimo é 4.000 e o máximo é 10.000. Então, nesse caso, eu estou com infecção.
eu estou com a quantidade de leucócitos além do normal. Como nesse caso aqui, ó, mostra uma pessoa com anemia. Já as plaquetas têm 50, 60 e 70. Qual é o problema? Que a referência é no mínimo 150. Então esse camarada aqui, ele está com problemas de coagulação sanguínea. Plaquetas são diretamente ligadas com o processo de coagulação. Então o comando diz, os dados apresentados na tabela sugerem um crescimento o quê? Um crescimento exponencial no número de hemácias, indicando uma anemia controlada. Se está subindo, o número exponencial não indica uma anemia controlada, tá bom? E não é exponencial, aqui também não, tá bom? O exponencial aqui um sentido de dar saltos bem maiores, não, 2 para 3 para 4. Então, letra A, falso. Letra B, exponencial no número de leucócitos totais, indicando um quadro infeccioso, sim, porque ele sobe abruptamente de valores mais baixos para valores bem mais altos, consideráveis em dois outros exames, né? Que é o de 12 e o de 18. Então, a resposta é a letra B. Letra C, linear no número de plaquetas indicando anemia. As plaquetas não indicam anemia. A anemia tem a ver com hemácias. As plaquetas indicam coagulação do sangue. Letra D, linear no número de hemácias indicando um quadro infeccioso. Quadro infeccioso não é relação com hemácias, e sim com leucócitos. E a letra D é linear no número de plaquetas indicando que a coagulação está normal. Não, a coagulação não está normal. A coagulação está abaixo. A normalidade é no mínimo 150. O valor mais alto do exame foi 70, então está abaixo. Quinta questão. O vírus do papiloma humano, o HPV, causa o aparecimento de verrugas e infecções persistentes, sendo o principal fator ambiental do câncer de colo de útero nas mulheres. Os vírus podem entrar pela pele ou por mucosas do corpo, no qual desenvolvem anticorpos, contra a ameaça, embora em alguns casos a defesa natural do organismo não seja suficiente. Foi desenvolvida uma vacina contra o HPV que reduz 90% das verrugas e 85,6% dos casos de infecções persistentes em comparação com pessoas não vacinadas. Isso é muito bom. O benefício da utilização da vacinação é que pessoas vacinadas em comparação com as não vacinadas apresentam diferentes respostas ao vírus HPV em decorrência de quê? Tá bom? Letra A, alta taxa de macrófagos. Macrófagos têm ação fagocitária. Tá bom? Só que eu tenho que marcar algumas células para que os macrófagos vão lá e destruam. Isso funciona numa sinalização química muito interessante. E ele não está falando disso aqui, está falando do benefício da vacinação. Vacinação induz a produção de anticorpos. B, elevada taxa de anticorpos específicos para HPV circulantes? Não. Por incrível que pareça, vai ter anticorpos específicos para o HPV só inicialmente, porque os anticorpos são substâncias, são proteínas, são globulinas. E aí elas não vão ficar para sempre no nosso corpo. Seu corpo é mais esperto do que isso. Ele cria anticorpos e cria célula de memória. Os anticorpos vão se acabar, se degradar, se degenerar e a célula de memória permanece no seu corpo. Se ocorrer futuramente uma invasão e essa invasão for por micro-organismos que produzam antígenos que seu corpo reconheça, a produção de anticorpos vai ser muito mais rápido. Tá certo? Então, letra B está errada. Letra C, aumento na produção de hemácias após a infecção? Não, não estamos tratando com hemácias. Letra D, rapidez na produção de altas concentrações de linfócitos matadores. Os linfócitos matadores são os linfócitos NK. Eles não vão ter uma grande concentração, não vai ter uma produção muito alta com a vacinação. Tá bom? Letra E, presença de células de memória que atuam como resposta secundária. Sim, a resposta secundária é bem óbvio, aquela que vem depois da primária. Qual é a resposta primária? A da vacinação. E a secundária? Se futuramente algum vírus exatamente igual a esse aí entrar dentro do seu organismo, eu vou ter uma resposta secundária. Tá bom? 6. Analise as proposições apresentadas sobre o processo de imunização. 1.
Existem dois tipos de resposta imune: a humoral, relacionada aos anticorpos presentes no sangue e na linfa, e a celular, que é mediada pelos linfócitos T. Verdadeiro. A palavra humoral está associada com aos fluidos, aos líquidos corporais. 2. O princípio de atuação das vacinas difere do princípio do soro. As vacinas desencadeiam um mecanismo de imunização ativa e os soros desencadeiam um mecanismo de imunização passiva. Verdadeiro. 3. Na produção imunitária secundária, na resposta imunitária secundária, o tempo para a produção de anticorpos é maior e a quantidade de anticorpos produzidos é menor. Não, a resposta ela é mais rápida do que a primária. E os anticorpos produzidos não são menor e nem são maior, são de conformidade com a necessidade. Então, corretos apenas a letra, o item 1 e o item 2. Resposta correta, letra E. 7ª, as possibilidades de que as pessoas possam adquirir certas doenças não são todas e não são iguais para todas. Existem vários fatores que contribuem para que alguns indivíduos ou parcelas da população tenham maior possibilidade de adquirir determinadas patologias. Sobre esses fatores, é correto afirmar que: letra A, a imunização por meio de vacina e soro é um dos meios que minimizam de maneira significativa a manifestação de determinadas doenças, vistos que há a introdução de organismos atenuados no organismo humano. Organismos atenuados injetados somente em vacina, em soro não. Então a resposta está errada. B. A presença de parasitas como protozoários, fungos, bactérias e vírus pode agravar a saúde humana. Pode mesmo, uma vez que esses organismos são intracelulares facultativos e as barreiras imunológicas os combatem. Não os combatem, não. Eles atravessam a barreira, tá certo? Há algumas barreiras imunitárias, a pele, as mucosas, os fluidos corporais, como a saliva, o muco gastrointestinal, o muco do sistema respiratório, as lágrimas, tá bom? E eles conseguem, alguns micro-organismos atravessam e causam doenças. Então, está falso essa informação. C. Um dos fatores que conduzem o agravo da saúde humana está relacionado ao risco biológico, tais como desnutrição, idade, tendências genéticas e a existência de outras doenças. Verdadeiro. Tá? Essas outras doenças são as comorbidades. Então, se você tem desnutrição, sua idade está avançada e você tem tendência genética a produzir uma determinada patologia, ou você tem doenças que são acumuladas, são doenças que existem no seu corpo, as comorbidades, então você vai ter uma doença mais fragilizada, isso quer dizer que a sua saúde fica agravada. Letra D. A população humana depende de uma fonte de alimentos que serve de matéria-prima para a manutenção metabólica e para a obtenção de energia em nível primário de proteínas. Não é nível primário de proteínas, é energia para o corpo todo metabolizar, principalmente as enzimas. E as enzimas não são nível primário de proteínas, são secundários ou terciários ou quaternários, ou proteínas que são conjugadas. Tá bom? Então tá falso. Letra E. A exposição de pessoas, principalmente idosos e crianças, a baixas condições de saneamento básico aumenta as barreiras de proteção inata. Não aumenta. Tá certo? Essas barreiras de proteção inata, elas não são aumentadas ou diminuídas de acordo com o que vem de fora. Não é específico. São estruturas que existem já no nosso corpo, certo? E eles vão fazer uma defesa não específica, ou com especificidade muito grande, muito baixa, aliás. O que vai aumentar consideravelmente em termos de barreira imunitária vai ser a produção de anticorpos diante da presença dos antígenos. 8ª questão. Na retomada de uma época epidemiológica chamada retorno das doenças reemergentes, ou seja, emergente é uma doença que surgiu, e reemergente é uma doença que não tinha, que surgiu e que está surgindo de novo. É isso que ele quer dizer. Especialistas alertam para a capacidade que o corpo humano necessita para adquirir sua homeostase. A homeostase é o conjunto de todo o controle interno. A homeostase garante que você viva. A homeostase é o conjunto de tudo que permite um equilíbrio dinâmico. Então, os órgãos fazem parte da homeostase. Os rins, né, o pulmão,
o próprio cérebro, todas as mediações químicas do sistema endócrino, o sistema nervoso, tudo isso atua para que você tenha uma homeostase. Para isso, os diferentes sistemas do organismo humano, especialmente aqueles que podem contribuir para os mecanismos de defesa do corpo, devem estar em funcionamento saudável. Nesse contexto, o sistema linfático, composto por vasos que passam por órgãos como baço, timo, amígdalas e linfonodos, exercem uma função importante, uma vez que a circulação linfática faz o quê? A circulação linfática ela serve para drenar o excesso de líquido que está nos tecidos, que extravasou, que é chamado de linfa, tá? Faz um processo de purificação e devolve esse líquido ao sistema circulatório. A função é essa, tá bom? Além de ter função de defesa, de produzir células, de maturar células que vão fazer parte do processo de defesa, como os linfócitos B e T. Letra A, recolhe as gorduras do fígado para liberar no intestino como bile? Não. O fígado é capaz de degradar parte desses lipídios e produzir a bile a partir daí. Também quebra do colesterol, que é a principal. Tá certo? Letra B. Fornece nutrientes como O2 e glicose aos tecidos periféricos? A função de fornecer nutrientes e O2 é do sangue, não do sistema linfático. Tá falso. Letra C. Substituir os linfonodos durante a defesa imune contra antígenos? Não. Não tem isso não. Substitui os linfonodos. Os linfonodos fazem parte do sistema linfático. Então, está atravessado. Isso aí está falso. D. Lança a linfa vinda de todo o corpo nas veias próximas ao coração? Com certeza. Tá certo? As veias próximas ao coração. Cai lá na veia cava. Letra E. Sequestra os linfonodos do sangue para armazenar na linfa. Trocou tudo, né? Sequestra os linfócitos do sangue para armazenar na linfa? Não. A maturação dos linfócitos ocorre na linfa. Linfócitos. Tá bom? Então a resposta aí, letra D. Próxima. No quadro a seguir, nona questão, tá bom? No quadro a seguir é demonstrada a característica geral dos leucócitos e sua função. Então, você tem 3 leucócitos aí, 1, 2 e 3. E tem as 3 características e você tem as 3 funções, um para cada um. Então, ele quer que você complete 1, 2, 3 e 4 aí numa sequência, de acordo com o que você vê nessa informação da tabela. Ó, isso aqui fagocita bactérias. Se fagocita bactérias, isso é um monócito. Tá bom de cara, isso aqui vai ser monócito. Fagocitobactéria, monócito. Tá bom? Então, um é monócito. Tem monócito aonde? Tem monócito na B e tem monócito na C. Pronto. O número 2, essa célulazinha aqui que é trilobulada e fagocita elementos estranhos. Bom, existem 2 células aí básicas que atuam nesse meio de fagocitose. É monócito e neutrófilo. Tá certo? Monócito e neutrófilo. Então, o número 2 aí é neutrófilo. Certo? É o neutrófilo que vai fazer essa função. Número 3. Já sabemos que se trata de um monócito, que a ação é fagocitar a bactéria e característica geral. Qual é a característica geral? O núcleo. O núcleo é dobrado como uma castanha ou como um rim. Então, núcleo em formato de rim. Tá certo? Resposta aí, ó. Letra P. E o 4 é um linfócito. Esse linfócito aqui está associado com o quê? Com a produção de anticorpos. Tá bom? Então, nona questão, letra B. 10ª e última questão diz assim. A leucodermia gutata, doença conhecida popularmente como sarda branca, é caracterizada por manchas claras com tamanhos que variam de 1 a 5 milímetros e que surgem nas pernas e nos braços. As lesões são decorrentes dos danos provocados pelo sol e ao longo da vida. A criocirurgia é uma cirurgia que se você não corta, você congela, tá bom? A criocirurgia com nitrogênio líquido é uma técnica recente e mostrou bons resultados no tratamento das sardas brancas. O procedimento é realizado no consultório sem necessidade de anestesia, pois a dor é discreta e cessa rapidamente. O médico aplica um fino jato de spray de nitrogênio líquido que atinge apenas a mancha e por um tempo muito curto. A área tratada sofre congelamento imediato, que provoca a destruição controlada da pele afetada. Nos dias que se seguem,
formam-se crostas finas e escuras sobre as áreas tratadas, que levam de 2 a 4 semanas para se soltarem. Quando as crostas caem, aos poucos a repigmentação se inicia. Então ele diz, a produção de melanina após o procedimento cirúrgico deve-se ao fato de que, por que produz melanina? Letra A, o tratamento com nitrogênio estimula a formação de novos melanócitos? Não é por isso. O tratamento com nitrogênio líquido mata as células. Seu corpo vai produzir novas, mas o tratamento mata as células. Aquelas células que não estão produzindo melanina ou que não têm melanina, elas são descartadas se o organismo repõe. Então, está falso. Letra A. Letra B. A pele em contato com nitrogênio líquido é obrigada a aumentar a produção de melanina. A melanina é produzida por radiação. Toma sol para poder produzir melanina. Não é por contato do nitrogênio líquido. Letra B está falsa também. C. O tratamento com nitrogênio líquido estimula a sua formação, sendo essa célula responsável por produzir melanócitos. Qual a célula? Ele não diz que célula é responsável por produzir melanócitos. O melanócito é que é a célula responsável por produzir melanina. Tá? Seria assim. Então está falso, está trocado, incompleto. D. A pele em contato com os raios solares é estimulada a produzir melanina pelos melanócitos novos que são formados. É verdadeiro. Exatamente isso. A letra E. A letra E diz que tanto o contato direto com o sol como o procedimento com nitrogênio líquido são responsáveis pela produção de melanócitos. Não são. Tá bom? A resposta é letra D. Então, com isso, nós encerramos essa série de exercícios. Espero que tenham tirado todas as suas dúvidas e ficaremos aqui até uma próxima oportunidade. Tchau, pessoal. Valeu!